Boa noite a todos. Estamos aqui no último dia do mês de novembro, dia 30 de 2021, e estamos no nosso 30º encontro e vamos fechar esse mês com a presença da Mariela Balardim. Ela é psicóloga e trabalha com psicologia de grupos e com essa fantástica ferramenta de autotransformação que é o Password. Eu gostaria de te desejar uma noite brilhante, Mariela. Com certeza você vai acender muitas luzes aqui nas nossas cabeças e a noite é sua. O momento em que você quiser compartilhar a tela já está disponível a você. Tá, ok. Boa noite. Enquanto eu vou compartilhando aqui, eu vou dando as boas-vindas, né? Na verdade, é uma honra estar neste grupo. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, deixa eu emudecer os microfones, Mariela, aí você liga Tá. o seu. Deixa eu só achar aqui o... O meu, Aramis? Uau, espera só um pouquinho. Eu estou indo um a um aqui que eu me perdi no... Minutinho só. Acho que eu... Achei. Uau! Ok. Agora você pode ligar o seu, que eu vou emudecer o meu. Pronto, então. Então, como eu estava falando, né, eu estou participando deste grupo há pouco tempo e é uma honra participar, porque eu vejo o quanto, né, existe um movimento contínuo, né, e o quanto, como você falou antes, né, existe uma energia, uma conexão, e é algo muito legal, assim, que vem sendo construído. Então, hoje eu vim falar para vocês sobre o Pathwork, que é uma abordagem para a transformação pessoal, que é um trabalho que já me acompanha aí tem 21 anos. Então, eu vou falar um pouco, vou mostrar aqui primeiro o que a gente vai ver essa noite. Eu gosto de trazer um roteiro para a gente entender, né, onde que a gente vai chegar. Então, eu vou falar um pouco da minha jornada, porque é o que eu entendo que é importante contextualizar, né, onde é que o Pathwork começou e como é que se encontra na minha vida, enfim. A origem desse trabalho, as premissas, os caminhos dentro do caminho, né, então, assim, alguns exemplos de como isso é realizado. Vou falar da minha dissertação de mestrado, que foi uma pesquisa sobre o Pathwork, e os resultados vivenciados, tanto na dissertação quanto, né, nesses 21 anos aí de vivências e trabalhos. Então, aqui só me apresentando, né, a minha formação, como a Marli falou, sou psicóloga, sou mestre em psicologia social. Dentro da psicologia social, a minha pesquisa foi dentro de um grupo específico de processos e organizações dos pequenos grupos, MBA em Gestão em Saúde, Helper de Pathwork e Theta Healer, também trabalho com Theta Healer, enfim, e algumas outras abordagens que conversam, né, com essa área integrativa. A minha vivência profissional foi bastante tempo na área de gestão de pessoas, e aí grupos de autoconhecimento, psicologia clínica, né, e essa área do desenvolvimento de pessoas. Sou mãe da Luísa e da Júlia, sou casada com o Geraldo. E aí eu quero mostrar para vocês um pouco da minha trajetória, para contextualizar, né, da minha jornada, para contextualizar como é que foi essa construção, né, assim como a gente entende no Pathwork e várias outras abordagens, né, nós não somos só uma parte, eu não sou só a Mariela profissional, a Mariela pessoa, todas as minhas vivências e experiências, elas se constituem junto, né, e aí dão origem ao que é o meu trabalho hoje, porque o Pathwork, por exemplo, a formação é uma formação
totalmente vivencial. Então, para que eu facilite o processo de outras pessoas, eu tenho que ter passado por isso, né? Então, eu acredito muito nessa forma de trabalho. Então, eu quero contar rapidamente para vocês sobre essa minha jornada. Enfim, na infância, meus pais se separaram, eu era bem pequena, e aí vocês vão ver muitas vezes a palavra mudança. E essas Mariela, mudanças... um minutinho só. Oi, Você está apresentando os slides ou você só está na fala livre? Porque estou... a tela está congelada porque ela não entrou no modo apresentação. Então, deixa eu sair, tirar ela e colocar de novo. Porque aqui eu coloquei... Deixa eu parar de compartilhar e compartilhar novamente. É só você clicar lá embaixo na tacinha, né? Eu falo sempre que é a tacinha. Ela estava... É por isso que eu vou colocar de novo. Deu certo? Eu continuo vendo a recuperação de documentos aqui na lateral, a sequência de slides na lateral. Ah, que engraçado, porque eu coloquei no modo apresentação da outra vez também. O que será que eu faço? Deixa eu fechar aqui. Se você vier aqui na parte inferior, Eu já fui aqui na tacinha. Mas deixa eu tentar fechar aqui. Eu acho que tá já. Deu certo? não, porque não está na tela cheia, Graça, porque a gente está vendo os slides aqui na lateral. A tela cheia é a tela cheia, não tem os comandos da parte superior, nem da lateral. É porque eu coloquei no modo apresentação, eu vou tentar fechar o documento e abrir de novo, então. Sim, às vezes funciona. Deixa eu... Tá, deixa eu abrir novamente aqui. Enquanto isso, eu vou dando as boas-vindas aqui às pessoas que chegaram depois, a Aline, a Heloísa, a Cris, a Denise Bicudo, a Cleusa, o Juvenal. Nossa, que bom ver vocês. A Cris vem assim com um sorriso que a gente fica aí babando, né, Heloísa? A Heloísa também sempre sorrindo, Denise, a Aline, que bom, né? Gostoso. A Lazuíta está aí no cantinho. Não perdi ninguém, né? Acho que não. Me digam se agora deu certo. Não, continua com o formato de trabalho e não de apresentação. Fecha aqui a sua esquerda. Vamos começar a fechar. Fecha aqui a sua esquerda, que tem aqui a sua aba de recuperação de Fechei. documentos. Vamos lá. Já foi um passo, agora vamos lá. Deu certo? Não, mas a gente está visualizando. Não está no modo apresentação, que nós estamos vendo a barra de ferramentas superior. Pois é, que engraçado. Porque eu estou colocando, mas o que eu vou fazer? Eu vou aumentar aqui, então, a visualização. Isso, pronto, já deu. Mariela, outra possibilidade é clicar, tá vendo a tacinha do lado esquerdo, que tem o formato de um livrinho? Normalmente dá certo. Você está vendo? É do lado direito, mas à esquerda do aumentar a tela. Mais à esquerda. Isso. Tá, deu certo? Deu. Melhorou, né? Vamos então lá. Tá, vamos lá. Me avisem se... na verdade, eu estava aqui nesse slide, falando para vocês que eu ia contar um pouco da minha jornada para trazer como o PEFOC chegou na minha vida, que acho que isso é importante até para contextualizar. Então, eu estava dizendo que a palavra mudança vai aparecer várias vezes, e aí se entendam não só a mudança, né, as mudanças que acontecem nas fases da vida, mas em função de acontecimentos, mas também mudanças geográficas, aconteceram muitas, e também que derivam de outras mudanças. Então, assim, muito pequena, meus pais se separaram, e aí, daí começaram, né, muitas mudanças familiares, geográficas, e aí com 11 anos eu comecei a fazer terapia.
Eu falo que na adolescência foi um início de despertar, né? Continuava enfim, conhecendo processos terapêuticos e por mais que eu dissesse que eu jamais ia ser psicóloga, porque a minha mãe era, eu sempre conheci esse outro lado, porque desde pequena, né, fazendo terapia, tanto de só individual quanto de grupo, enfim. Então, acho que foi apesar de eu falar isso, foi um despertar no sentido dessa ampliação de consciência. Comecei a despertar para isso, né, para essa percepção, a partir de todas as dores e dificuldades, e, enfim, que os processos me levaram. E acabei entrando na psicologia, e na PUC, no Rio Grande do Sul, faz alguns anos, e na época, assim, a faculdade trabalhava muito a psicanálise, né, não tinha muita abertura para, enfim, esses outros olhares, né, que a gente trabalha hoje. E eu fui sempre buscando, assim, o que eu chamo de caminhos coerentes, porque parece que eu sentia que faltava alguma coisa. E eu não sabia bem dizer o que era, mas eu acabava expressando isso de alguma forma, vinham convites e eu acabei chegando no PEFRO, né? Então, busquei a psicossomática, os grupos chegaram através de estágios, né? Sem muita escolha, foi acontecendo. Optei também pelo estágio da psicologia humanista, que era dentro, né, das escolhas, a área que eu mais me identificava. E aí, conheci o PEFOR, então em 2000 eu comecei a participar de grupos de PEFOR, né, como participante de grupos. Eu tinha na época 20 anos, e eu me lembro de pensar, acho que eu não falei, de pensar que eu já conhecia tudo de mim, porque eu já fazia terapia, né, enfim. E aí eu sempre comentei depois que foi um grande tapa de luva que o PEFOR me deu, porque assim, eu não conhecia nada, né, imagina com 20 anos pensar isso. É porque, enfim, né, talvez eu conhecesse um pouco mais de mim do que as amigas da minha idade, mas foi uma grande transformação entrar nesse caminho. Depois de 5 anos participando de grupo, eu entrei na formação, então foi algo, assim, que me acompanha desde aquela época. E, então, dentro dessa questão dos caminhos, né, coerentes e que conversam, meu TCC da faculdade foi sobre espiritualidade nas empresas. Então, eu buscava sempre trazer esse olhar, né, e agregar aquilo que eu já via no PEFOR, que tinha um olhar mais abrangente. E quando eu me formei, eu fui trabalhar na área de RH, de gestão de pessoas, e me perguntava muito também, assim, como eu faço para levar, né, essa visão, um propósito, enfim, esse algo que eu sinto como missão para dentro das empresas, que a gente vê, assim, às vezes, ambientes, né, tão difíceis, e como que a gente faz para poder ajudar as pessoas, era um questionamento meu, assim. E, enfim, e aí, seguindo a jornada, né, depois de 10 anos de formada, eu fui fazer o mestrado na mesma faculdade, e resolvi fazer uma pesquisa qualitativa sobre o PEFOR, que foi o primeiro trabalho acadêmico sobre o PEFOR, e, assim, um grande desafio, porque trazer esse olhar de algo que envolve a espiritualidade, né, dentro da academia, foi algo, assim, que não foi fácil, tive algumas dificuldades aí no caminho, mas foi muito engrandecedor, assim, principalmente para mim, eu acho, para que eu pudesse desmistificar também um pouco dessa visão, trazer, né, autores, trazer um embasamento científico do que é realmente a espiritualidade, de como ela pode entrar nesse processo do autoconhecimento. Deixa eu seguir aqui para não ficar muito... Enfim, aí veio o casamento, veio mudança geográfica de novo, né, conclusão do mestrado, clínica, grupos, então foi uma migração de trabalho que eu fiz, e aí focando nessa área do PEFOR cada vez mais. Veio a primeira filha, a primeira maternidade, mais uma mudança, e aí veio o Theta Healing, que conversa muito com o que a gente vê no PEFOR, mais uma maternidade. E eu digo que tudo isso derivou no que eu chamo hoje do meu trabalho como psicoterapia integrativa, dentro de uma transformação autossustentável. O que é isso? Né? Eu entender que o meu processo de transformação, ele é sustentável, né? Ele é profundo e duradouro, ele não é raso. Então, assim, a gente sabe que as mudanças, elas às vezes levam tempo, mas elas são sólidas, né? É o que o PEFOR
proporciona, é o que eu vejo nesse trabalho, nesse caminho. Então, falando agora, né, entrando no que é o Pathwork, eu trago, né, a tradução, é uma palavra da língua inglesa que optou-se por não ser traduzida, porque, enfim, esse trabalho existe em vários países do mundo e em todos os lugares se chama Pathwork. Então, é o trabalho do caminho. Que caminho? É o caminho de volta para dentro da gente mesmo. Ele surgiu na década de 50 nos Estados Unidos, através da Eva Pierrakos. Eva Pierrakos nasceu em Viena, na Áustria, em 1915 e faleceu em Nova York em 1979. Ela, assim, tem um material que é uma entrevista com ela, que é muito rico, que ela fala um pouco de como foi esse processo, que ela foi preparada para canalizar esse trabalho. Então, o que é esse trabalho? São 258 palestras, chamadas palestras, que a Eva canalizou de um guia. Então, as palestras, né, elas vêm, essa autoria se denomina, né, do guia, com a maior diversidade dos temas do nosso cotidiano, né, e são atemporais, ou seja, assim, isso aconteceu, né, na década de 50, e se a gente vai ler uma palestra que foi falada por ela naquela época, a gente consegue trazer isso para a nossa realidade hoje. Então, todo o corpo de ensinamentos do Pathwork está contido nesses 258 textos, né, que são conhecidos como palestras, analisadas pela Eva. As palestras abrangem temas universais e atemporais relacionados ao autoconhecimento e à transformação pessoal. E aí, como é que esse trabalho acontece? Existem grupos de estudos, onde os facilitadores são habilitados para isso, então tem uma formação muito extensa e profunda e séria e bem rigorosa para que você se torne facilitador de grupo, e mais um aprofundamento para que você se torne helper, para fazer atendimento individual a partir dessa abordagem. Os profissionais são credenciados pela Pathwork Foundation, dos Estados Unidos. Bom, então, quais são as premissas, né, desse trabalho? A integração dos aspectos físico, mental, emocional e espiritual. Então, o Pathwork traz esse olhar, né? A gente fala que como é isso, né? Como é que esse trabalho acontece nos grupos? É um trabalho teórico vivencial. A teoria são as palestras, então é o que a gente estuda, e a gente estuda não é só de um lugar do mental, mas a gente estuda de um lugar, o mental, ele precisa estar aqui para que a gente desenvolva uma compreensão do tema, e aí a gente traz para o emocional, né, como é esse tema na minha vida. Então, quando eu leio uma palestra, eu preciso ler com todos os meus sentidos, eu preciso sentir ela no meu corpo, eu preciso sentir como é que aquele tema reflete em mim, né, eu preciso interagir com aquilo, então não é só um estudo mental, é em todos os níveis. E quando a gente fala do espiritual, é essa conexão, primeiro comigo mesma, né, segundo, entendendo que eu faço parte de um contexto do entorno, que eu faço parte, que eu me relaciono com as pessoas, né, então, tem um autor que eu usei muito no mestrado, que é o Robert Solomon, que ele fala da espiritualidade vivenciada, que é exatamente isso, né, eu entender o meu papel nesse contexto, entender que eu tenho impacto no outro, né, enfim, essas conexões. E aí eu trago, né, que a espiritualidade é vivenciada na experiência do aprendizado do autoconhecimento. O grupo, a gente fala muito que o grupo é um laboratório. A gente percebe, e assim, todos esses anos, assim, conduzindo grupos e participando dos grupos, se cria uma egrégora de muita confiança, existe toda uma premissa, né, um contrato de sigilo, etc., mas isso se constrói no grupo, né, nessa egrégora. Então, ali, as relações dentro do grupo também são um laboratório de aprendizado, né, assim como eu trago também as minhas experiências, né, de fora e aprendo com as experiências dos outros, então, tem uma conexão que é algo, assim, que a gente chama que, além, o grupo é mais do que a soma, né, das partes, mas o que acontece no entre tem uma grande riqueza e conteúdo, que é algo que traz
uma transformação e um desenvolvimento que a gente fala no nível quântico, né? A gente dá saltos quânticos de transformação, porque o crescimento de um acaba refletindo no crescimento do outro. Bom, a autorresponsabilidade pela própria vida é uma premissa do Peffer, porque quando a gente começa a entrar nesse caminho, né? A gente começa a perceber isso, que uma das premissas é eu entender que eu tenho uma parcela de responsabilidade pelo que acontece comigo. Mesmo que aparentemente não exista nada, né, que eu fiz, de alguma forma, algo que há em mim atraiu aquela situação ou aquela circunstância, então, nós somos sempre chamados a olhar qual foi a minha responsabilidade, onde que eu posso agir, né, a sair desse papel de vítima. A aceitação da dualidade interna, então, o Peffer nos leva a reconhecer a nossa luz e a nossa sombra. Os conceitos trazidos pelo Peffer são eu superior, né, que é a nossa luz, que é a nossa essência divina, o eu inferior, que é a nossa sombra, eu idealizado, que é a nossa máscara, eu vou mostrar mais para frente. Então, se trabalha muito isso no Peffer, que a gente reconhecer a questão da dualidade, né? Esses dias eu escutava, não lembro aonde, mas assim, alguém falando, essa coisa do pensamento positivo, de que a gente só tem que pensar positivo, eu tenho que agir. Bom, mas e se eu estou sentindo algo que não é positivo, eu vou negar esse sentimento? Então, a gente também tem que cuidar um pouco com isso, né? Eu preciso entender o que é que está dentro de mim neste momento. Então, o Peffer nos leva sempre a reconhecer a nossa verdade. O que é verdade aqui agora? O que eu estou sentindo? Para que eu seja honesta comigo mesmo, né? E autorresponsável também, se for para transformar aquilo, mas eu não posso negar algo que está presente, né? A gente não pode negar um sentimento, porque ele vai continuar ali. E trazer, então, à luz da consciência os aspectos distorcidos e inconscientes, porque nós somos um percentual muito pouquinho, né, do que a gente conhece sobre nós mesmos. O nosso inconsciente é a maior parte. Então, esse trabalho nos permite trazer à luz da consciência. E uma das questões, assim, que eu percebo que me trouxe um diferencial em relação a, por exemplo, um processo terapêutico individual, que eu, assim, não posso dizer que é mesmo importante, porque eu trabalho com isso, mas, assim, o que o Peffer que ajuda muito é trazer o conteúdo, porque nós, nos grupos, né, nós estudamos as palestras, então aquele conteúdo é trazido até mim para que eu olhe para ele, e aí, de repente, eu vou mexer com algo dentro de mim que talvez eu sozinha não conseguiria trazer o conteúdo, porque a gente sabe que nós somos, né, experts em resistências e, enfim. Então, isso que eu acho que é um dos aspectos, assim, que agrega bastante também. Vou passar aqui. Bom, caminhos dentro do caminho, eu quero trazer um pouco do para que vocês sintam, assim, na prática, então, como né, que funciona. Essas 3 são ditas ferramentas básicas do Peffer: a prece, a meditação e a revisão diária. Ferramentas porque são do uso, né, assim, quase que cotidiano, que a gente precisa exercitar dentro desse trabalho. A prece, a gente usa muito a intenção. Então, o que é a prece, né, para o Peffer? Sempre que a gente começa um grupo, a gente se harmoniza, a gente se conecta com a gente mesmo, e a gente traz uma intenção, né? Qual é a minha intenção para esse trabalho, para essa semana, para o dia de hoje? E a gente aprende a trazer, a dar muita clareza para isso, porque a gente precisa ter clareza e objetividade, né? Naquilo que a gente intenciona, naquilo que a gente pede. E a gente coloca sempre no tempo presente do indicativo, porque se eu colocar no futuro, meu organismo, meu sistema, né? O meu cérebro vai sempre entender que aquilo vai estar no futuro. Então, eu preciso colocar uma intenção no presente. Isso já acontece, porque eu já estou criando em algum nível, né? E depois eu vou materializar. Então, isso é bem importante. A meditação. Eu trouxe aqui um material que é do Peffer Sul, que é da Regional Sul, da onde eu comecei. Então, o que é a meditação dentro do Peffer, né? Sim, é a gente se alinhar, coluna, corpo, é a gente se conectar, né, com os nossos pés no chão, conectados com a terra, alinhando todos os centros energéticos.
buscando aquela respiração profunda, entrando em contato com a gente mesmo. E a meditação para o Pathwork, a partir, né, dessa conexão, então se dá em 3 fases, que é a exploração, a compreensão e a reeducação. A exploração busca fazer perguntas como, né, como eu tinha falado, como eu me sinto? Né, o que acontece comigo quando tal coisa? Em que situações eu já me senti assim? O que essas situações têm em comum? Então, existe um exercício também dentro disso. E, na maioria das vezes, a gente usa muito exercícios, né, práticos do mental para escrever, mas a gente primeiro faz isso em estado meditativo, porque é quando a gente consegue acessar algo mais profundo. Se eu fico só no mental, meu mental é muito perspicaz, e muitas vezes a resistência aí não deixa que a gente acesse, né, questões mais profundas que podem estar prontas para emergir. A compreensão surge quando respondemos a essas perguntas e podemos perceber padrões, crenças equivocadas e interpretações errôneas. Então, quando a gente se dá conta, né? E a reeducação é colocar-se atento ao que a compreensão nos traz, para poder criar novas formas de agir e sentir. Então, a gente fala que a mudança é consequência, né, de todo esse processo, que não é um processo fácil, mas que demanda abertura, disciplina. Não adianta assim, eu quero mudar, então amanhã eu acordei e mudei, né? A gente sabe que não é assim. Eu quero mudar, então eu tenho que fazer a minha parte. E aí, a mudança, quando eu vejo o belo dia, nossa, eu não estou mais reagindo daquela forma, não estou mais, aquilo não está mais mexendo comigo, esse aspecto, então a gente vai percebendo que a mudança acontece. Bom, eu falei da prece no início, e eu vou falar da prece de novo, porque assim, tem todo esse processo de olhar para a gente, de poder compreender, né, de fazer a minha parte nisso, mas tem a entrega também, né, quando eu já fiz tudo que eu podia fazer dentro de um aspecto de compreensão, eu também tenho que entender a hora de entregar, né, existe uma palestra do Pathwork que é deixe estar, deixe nas mãos de Deus, né, então, assim, tem um momento em que, ok, agora eu preciso soltar, e é essa entrega, e aí a gente também fala na questão da renúncia, né, abrir mão, a gente precisa às vezes abrir mão de algo, né, pagar o preço, enfim, são muitas as questões. A revisão diária é um exercício muito legal e bem importante, assim, que nos ajuda muito dentro desse caminho, que todos os dias, ou quase todos os dias, eu pegar o meu caderno e eu pensar, assim, quais foram as situações que me incomodaram hoje? Não precisa ser grandes questões, né, catastróficas, situações do dia a dia que às vezes te incomodam, né, enfim. Então, eu vou colocar lá, qual foi o fato desagradável, o que eu pensei naquele momento, o que eu senti e qual foi a minha reação emocional. É muito importante a gente definir, a gente nomear isso, né, nominar. Então, normalmente, quando a gente começa a falar de autoconhecimento, muitas pessoas conseguem falar em pensamento, mas difícil nominar sentimento. Então, é um exercício importante. O que é a reação emocional? A reação emocional é como eu reajo, né, diante daquela situação sem pensar, é o que vem cataploft, né, então, assim, tem gente que grita, tem gente que se cala, né, ou em algumas situações eu reajo de um jeito, em outras situações eu reajo de outro, então é como é que eu me movo em relação àquele acontecimento que acionou algo em mim. Então, qual que é o objetivo desse trabalho de revisão diária? Identificar padrões de reação emocional, porque esse é um aspecto inconsciente do eu inferior. A reação emocional é como se o nosso eu inferior, que é aquela parte que eu já vou mostrar um pouquinho mais, mas assim, que é a nossa sombra, que são os nossos defeitos, alguém falou lá no início, né, nós somos birrentos, às vezes a nossa criança é birrenta, egoísta, ela quer aparecer, e ela quer aparecer pra gente, né, então ela escapa nesses momentos. Então, quanto menos a gente a conhece, mais ela tem esses momentos de escape. Então, trazer a luz da consciência, acolher e olhar para essa parte, vai fazer com que ela se aquete. E aí, por que a gente às vezes reage de forma desproporcional, né?
porque essa reação não é ao fato específico de hoje, muitas vezes é a reação à dor original lá de trás, a ferida da infância. E aí, por isso, né, que como eu coloquei ele, por vezes não é proporcional ao fato em si, que a gente está reagindo a algo que foi ativado dentro da gente. E aí, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Então, essa pergunta, assim, você conhece a sua complexidade? Enfim, esse grupo já tem um caminho de aprofundamento, né? Então, essa pergunta talvez não seja nova para vocês, já tem se feito várias vezes, mas a gente sabe, né, como eu falei antes, que nós somos realmente muito complexos. Dizem que algumas pesquisas que nós somos apenas 5% consciente, 95% inconsciente. É claro que isso depende muito do nível de consciência, né? Do quanto cada um está disposto a se abrir, a se conhecer e a realmente trilhar um caminho desses. Então, não dá para a gente nivelar todo mundo como igual. Mas seria uma média, né? Então, a famosa imagem do iceberg. O que estaria ali na superfície, né? A partir do olhar do Pathwork? O eu idealizado, então, que é uma parte minha que a gente chama de máscara também, que é como eu acho que eu devo ser, né, para ser visto, para sobreviver nesse mundo. Então, é aquela parte que a gente chama de máscara, que a gente só mostra, né, aquilo que é legal. O eu observador é um aspecto super importante desse trabalho, que é uma parte da nossa luz, que ele é um aspecto meu que está consciente do que acontece comigo, então ele também precisa ser exercitado. Então, quando eu estou com o meu eu observador ativo, ligado, eu estou percebendo o que acontece comigo. Então, eu estou conversando com alguém, de repente eu senti algo, eu percebi, eu estou identificando isso, como se eu tivesse com um olhinho aqui, isso, aquilo, tal. Eu não estou de gaiato naquela situação sem me dar conta do que está acontecendo. Eu estou percebendo, eu estou consciente do meu sentimento, enfim. O que está, né, abaixo, o eu inferior, que é aquela parte, né, que está lá bem escondida e que de vez em quando sol sai, que são as nossas imperfeições, os nossos defeitos, a nossa criança egoísta, a nossa luz também, né, o nosso eu superior, porque muitas vezes a gente fica tão no eu idealizado que a gente acaba escondendo essa parte e fica sem conhecer muitas vezes. As nossas crenças, no Pathwork a gente chama de imagens, porque se entende que são formas pensamento, como se fossem realmente imagens cristalizadas, né, circulante no meu campo energético. E aí essas imagens dão origens a crenças que são concepções errôneas, né, sobre alguma situação, sobre a realidade, sobre tudo na vida, na verdade. E aí elas ficam atraindo as situações. Então, por isso que no Pathwork se fala em imagem, que é essa forma pensamento. Eu coloco ali vontade interna e vontade externa, porque também existe uma diferença, né? O que está na superfície, às vezes eu desejo muito algo, né? E aquilo é a minha vontade externa, eu acredito naquilo, e o meu inconsciente, por conta das crenças, faz um caminho contrário. E muitas vezes é por isso também que a gente acaba não alcançando coisas que deseja. Se eu estiver falando assim muito rápido, peço que vocês me falem, por favor. Então, eu trouxe essa imagem para falar um pouquinho dessas nossas partes. Isso que eu estou trazendo aqui, a gente já, num grupo, quando a gente começa um grupo de Pathwork, né, para pessoas que nunca fizeram, são os conceitos que a gente começa a trabalhar, porque é com eles que a gente vai trabalhar o resto do tempo, né, então vão vir outros assuntos, mas a gente sempre precisa estar consciente disso. Então, eu criei essa imagem para mostrar um pouco como é que isso funciona. A gente tem ali o nosso eu superior, no amarelo, que é a nossa essência divina, as nossas qualidades. A gente tem no cinza o nosso eu inferior, que são os nossos defeitos, a nossa negatividade, tem 3 características dele, que é orgulho, obstinação e medo. E a gente tem no rosa o eu idealizado, a máscara,
E dentro dessa parte tem um algoz interno, um eu julgador. E assim, por que que o amarelo sai um pouquinho, né? O cinza também. Imaginem que em volta, né? Essa parte desse círculo que envolve o rosa é o contato, o nosso contato com o mundo, com as pessoas, né? Enfim. Então a gente está a maior parte do tempo atuando, né? Agindo a partir do nosso eu idealizado. Então a gente está mostrando essa parte. Mas não é que as outras partes não apareçam, de vez em quando eu consigo, né? Minha luz consegue se mostrar, eu consigo estar conectada com a minha verdade, o meu inferior escapa também. Então, o eu idealizado, ele foi criado, na verdade, como uma defesa. Então, está colocado ali, né? A autoimagem idealizada é a defesa que nós criamos em reação à imagem principal sobre a vida. Então, lá na infância, né, nos primeiros anos de vida, onde muitas coisas acontecem e ficam impressas na gente, a gente acaba criando, desenvolvendo essa parte. Pelas relações, pelo que a gente percebe, né, então, como que se eu fizer isso, eu sou recompensado, se eu fizer aquilo, eu vou ser castigado. Então, quem faz isso é aplaudido, quem não faz aquilo, e a gente vai observando família, né, como a gente vai recebendo todos os padrões familiares, as crenças, a gente recebe, né, pelo DNA, não só pelo ambiente, enfim. Tudo isso, né, vai sendo desenvolvido de uma forma inconsciente, e aí a gente vai crescendo pautados nessa imagem do eu idealizado, eu tenho que ser assim, né? E dentro do PEFOP tem alguns tipos, eu não vou entrar aqui, mas que a gente faz essa investigação para entender como é que acontece na vida de cada um. E tudo isso, esse eu idealizado, ele é desenvolvido para evitar a dor, né? Porque houve uma dor original, houve uma ferida da infância que a gente chama. E é uma sensação interna de que, inconsciente, essa dor foi quase uma sensação de morte, porque para a criança é vida-morte, né? As coisas têm essa proporção. Então, para que eu evite essa dor, que normalmente é uma dor de se sentir abandonado, de se sentir rejeitado, de não ter se sentido amado, né? Porque a criança tem uma exigência de 100%. Quem tem criança ou conhece, né? Todos nós temos contato, sabe como é. As demandas das crianças são tudo ou nada, né? Então, assim, a gente nunca vai conseguir atender essa exigência. Desde as pequenas frustrações até as grandes feridas da infância, sempre vai haver uma dor, sempre vai haver essa sensação, né, da falta. E isso vai originar todo esse processo do eu idealizado, dessas crenças que a gente vai carregando ao longo da vida. Então, por isso que a gente fica cristalizado, né, desse eu idealizado. Qual que é o problema dele? Porque tem muita coisa, tem a minha parte boa dentro do meu eu idealizado. Porque eu cheguei, por exemplo, né, eu prosperei na vida, eu cheguei onde eu cheguei, por conta disso também, né, por conta desse esforço, né, enfim, de ter me desenvolvido, de ter buscado crescimento. Isso a gente não invalida. O problema do eu idealizado é a autoexigência do sempre. Eu tenho que ser sempre a melhor, eu tenho que ser sempre a melhor aluna, a melhor filha, a melhor mãe. Então, essa exigência interna que nos massacra, porque isso é totalmente impossível. E essa parte acha que existe perfeição. Então, é uma idealização de perfeição, que não existe. Então, a gente fica lutando contra isso. E aí, esse eu inferior querendo ser visto, essa luz que acaba sendo escondida, porque quando eu estou no meu eu idealizado, que é uma parte que foi também criada também para esconder o eu inferior, porque quando eu fiz alguma coisa, né, uma feiura, eu fui, né, brigaram comigo, enfim, aí eu me achei a pior criança do mundo, porque as crianças têm essa sensação, né? Então, eu preciso esconder essa parte. E aí eu escondo com a máscara. E o que que eu escondo também? Eu escondo minha luz. E é na minha luz que eu sou espontânea. Então, a máscara, ela também nos traz um congelamento. E chega uma hora da vida que isso começa a gente começa a não dar conta mais. Então, eu tenho certeza que cada um de vocês
tem um exemplo de algum momento da vida que, de repente, teve uma crise, uma explosão ou algo em que tem a ver com isso, né? De que, nossa, essa máscara não cola mais, nem para mim. Então, eu preciso fazer uma mudança. E aí, a mudança é olhar, né, para mim com autocompaixão, com amor, com aceitação, que é o que a gente trabalha no PEFO. De aceitar o que quer que seja que tem em mim, porque essa é a minha verdade. E a gente usa o eu observador compassivo, ou seja, eu observo e eu acolho, porque a gente está muito acostumado a observar e julgar. Ah, eu me observo e eu já vou lá e me julgo. Deixa eu andar um pouco aqui. Isso aqui é uma imagem que eu uso, às vezes, para mostrar, está pequenininho porque é o que vocês já viram lá, né? Então, esse aqui sou eu, imagina que cada um de nós, né, que tem o seu eu idealizado, seu eu superior, seu eu inferior, enfim, essas partes todas aí dentro da gente. Aí nós temos o nosso sistema de crenças, que são históricas, que são ancestrais, que são familiares, genéticas, de massa ou primárias. A gente tem todos esses tipos de crenças. Também temos nossos padrões de comportamento, pensamentos, sentimentos, reações emocionais, que geram frustrações, expectativas, anseios e também necessidades. E aí, tem a outra pessoa, que tem tudo isso, só que de uma corzinha diferente. E aí nós vamos para uma interação, né, ou para um relacionamento mais profundo. E o que acontece, né? Assim, o meu sistema é diferente do outro, né? O meu referencial é diferente do outro. Então, as dificuldades, né, de relacionamento, de comunicação, passam muito por isso. Porque eu estou agindo e estou reagindo a partir do meu sistema de crenças, das minhas necessidades. E eu estou entendendo o que o outro está me informando a partir da minha também. Só que o outro está informando a partir da dele, né? Então, assim, quando a gente começa a ampliar essa consciência dentro do PEFOC, né, com essas questões, a gente também começa a ter mais compaixão e compreensão pelo outro, porque por trás de uma raiva tem uma dor. Então, por trás de um comportamento, às vezes, agressivo, a gente vê a dor do outro, a gente vê que ali tem uma ferida, né? Então, a gente começa também a ter essa compreensão maior. E aí a gente fala muito que a criança que nós fomos um dia continua viva, né? Continua dentro de você demandando dos adultos com quem você convive. Porque aquela falta, né, é como se a gente focasse na falta e essa parte infantil fica querendo preencher. E aí a gente não está mais diante do pai nem da mãe do passado, a gente está diante, né, de um marido, de uma esposa, de um chefe, de um irmão, e a gente quer receber, a gente quer preencher aquela lacuna com aquela pessoa. Só que aquela pessoa está na mesma situação que a gente. Então, o resultado, já podemos imaginar qual é, né? Então, a gente acaba ficando, a ferida da infância nos leva a ter esse foco na falta. Porque, inevitavelmente, como eu falei antes, né, houveram frustrações e situações traumáticas que deram origem às estratégias de sobrevivência, aos padrões de comportamentos, às crenças limitantes, às imagens, às concepções errôneas. E as imagens, como eu falei também, né, que já tá falando que eu já disse lá atrás, as imagens distorcidas são formas de pensamento que geram essas concepções errôneas e que, por sua vez, atraem os acontecimentos, mantendo um círculo vicioso. Então, exemplos de crenças, trabalho é sofrimento, falando uma crença minha que eu, graças a Deus, eu liberei. Hoje meu trabalho é prazeroso, mas assim, na época que eu trabalhava dentro das empresas, assim, eu gostava muito do que eu fazia. Mas essa crença atuante, eu percebi que, assim, eu precisava trabalhar demais, eu precisava me doar, assim, né, para sentir que aquele trabalho estava tendo um valor, porque existia essa crença muito atuante dentro de mim. Então, às vezes a gente nem percebe, mas a vida da gente é pautada por isso. E tem as imagens de massa, né, que a gente pode falar que é do inconsciente coletivo também, que o Peffer fala nas imagens de massa, que é o que a gente também recebe, né, do que está aí socialmente, historicamente. Então, enfim, que coisas até antigas, mas que muitas vezes ainda
pulsam dentro de algumas pessoas, né? Que, por exemplo, que poderia ser os homens não podem chorar, né? Tem que ser forte, enfim, as mulheres têm que ser mães. São questões aí que a gente acaba muitas vezes repetindo também, aquelas frases de impacto que a gente repete. Isso também são crenças, por exemplo, ai, tá muito bom para ser verdade, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Isso são imagens de massa, que a gente acaba repetindo, reproduzindo e vibrando naquilo. E aí a gente vai atrair como um imã os acontecimentos de acordo com a crença. E aí entra a autorresponsabilidade. Nossa, mas isso aconteceu na minha vida, meu Deus, como, né, que eu fui vítima? Tem algo dentro de mim que permitiu que aquilo acontecesse. Então, eu preciso investigar para poder transformar e não atrair de novo, né? Por isso que quando a gente investiga as crenças internas no Pathwork, a gente olha muito para que situações que se repetem, né, denominador comum na minha vida. Não precisa ser exatamente uma situação igual a outra, mas padrões de situações, né? Qual é o denominador comum dos meus problemas, por exemplo? Bom, deixa eu ver o tempo. Eu quero trazer para vocês alguns resultados que eu vi na minha pesquisa de mestrado, que são depoimentos, que eu acho bem legal, assim, das pessoas participantes de grupos de Pathwork, né, falando do que o Pathwork trouxe para eles, né, como é que é essa experiência. Então, consciência dos próprios sentimentos, pensamentos e motivos desencadeadores de comportamentos leva à revisão e ou mudança gradual dos valores na vida. Então, isso a gente concluiu. E aí, um exemplo disso é essa fala, né, que um participante falou: o importante na vida é esse trabalho de autoconhecimento, não o cargo que eu exerço. Isso é coisa do ego. A repercussão do trabalho pessoal no entorno, né, nas relações, então as pessoas percebendo. O filho falou para o pai, né, nossa pai, o senhor mudou muito, eu quero ver o que é isso aí, né, o que é esse Pathwork, eu quero conhecer. A melhora na saúde física, hipertenso desde criança, é o relato da pessoa, mas hoje essa hipertensão reduziu muito, e eu percebi que isso está associado à morte do meu pai. Porque quando eu chegou a notícia, eu estava dormindo, tinha 7 anos. Essa pessoa aqui era uma pessoa super atlética, esportiva, então, assim, tinha hipertensão, aparentemente sem ter, assim, fator de risco, né, não era obeso, imagina, desde criança. Então, ele, depois de um longo trabalho, né, nesse processo de autoconhecimento, ele associou isso, ele identificou que quando chegou a notícia de que ele tinha morrido, ele estava dormindo, ele era uma criança de 7 anos. E aí, aquilo foi um sobressalto. E o que ele entendeu, né? Que existia uma crença ali. Naquele momento, essa crença foi impressa. Que se eu relaxar, algo de ruim vai acontecer. Então, a hipertensão, ela está a serviço disso. Quando ele compreende o para quê da hipertensão, né? A gente fala muito nisso, para que isso está na minha vida? Aí, ele não precisou mais de medicamento ou reduziu muito a medicação. Porque a hipertensão, ela deixou de ter um motivo para estar ali. Ele conseguiu trabalhar essa questão toda em relação à morte do pai. Em relação ao grupo, né, eu tinha até comentado no início, então como é que as pessoas percebem isso, né, o que a gente pode identificar? Respeito e comunhão com o grupo, se cria um ambiente acolhedor e seguro, um ambiente de multiplicação de saberes, proporciona senso de pertencimento e conexão dentro e fora do grupo. E aí a pessoa falou, se não fosse o Pathwork, eu estaria bem desconectada desse algo a mais. Eu atribuo muito essas vivências coletivas e meditações a essa conexão. Geralmente as pessoas trazem coisas muito peculiares, muito singulares, mas que são também de um todo. E aí eu trouxe, assim, algumas observações, né, do que eu percebo no meu processo, no processo das pessoas que eu acompanho, né. A questão da desidentificação com o eu idealizado, ou qualquer sentimento ou emoção, né? O que é isso? Quando eu
desenvolvo o meu eu observador, eu consigo fazer isso. Eu me desidentifico do sintoma ou da questão. Porque quando eu estou identificado, seja com a máscara ou com qualquer questão minha, eu estou aqui, né? A questão está aqui e eu não consigo enxergar. Porque eu estou misturada, eu sinto que eu sou só aquilo. Inclusive, uma situação de depressão, por exemplo, de uma tristeza profunda, de um sentimento, eu sinto que eu sou só isso. Quando eu consigo fazer esse movimento aqui, de desidentificar, que é o quê? Eu não estou mais toda identificada, mas eu consigo identificar esse aspecto como uma parte minha. E aí eu percebo que eu tenho várias outras partes, inclusive a minha parte mais desenvolvida, que pode dar conta disso. Então, essa é uma questão, assim, fundamental, é um grande passo que acontece nesse trabalho. A ampliação da consciência de si mesmo e do seu impacto nas relações. Como eu afeto, né? Eu sou afetado, mas eu também afeto. O eu observador ativo, então a conexão com a verdade interna, cada vez que eu me trabalho, eu estou, né, dentro desse processo, eu estou mais perceptivo, eu estou mais conectado com a minha verdade. A redução da autoexigência, né? Eu começo a aceitar mais, a relaxar mais. Isso não quer dizer que os meus resultados vão ser piores, pelo contrário. Eu consigo trazer a minha espontaneidade, que é da minha luz, que muitas vezes a máscara esconde. E eu escondo do mundo, né? Então eu consigo oferecer para o mundo a minha grandeza, a minha luz, aquilo que eu tenho de melhor. Maior aceitação de si mesmo e da vida. Então a gente consegue perceber isso, assim. A autorresponsabilidade, que eu já falei bastante, a liberação de crenças e padrões distorcidos. Então, com todo esse trabalho, a gente percebe isso, né? O quanto a gente vai soltando e transformando e deixando, né, alguns padrões para trás, né? A partir de todo um trabalho de identificação, de compreensão, né? Dos motivos daquilo estar ali também. E a criação de uma nova realidade, que a gente consegue transformar. Bom, para concluir aqui, a gente passar para a próxima fase, só contando para vocês que agora, a partir do ano que vem, então, tem alguns grupos que estarão com inscrições abertas. Grupo de Pathwork, né, para quem não conhece o Pathwork, que tem interesse, então, iniciantes no Pathwork vai ter esse grupo. Esse grupo, quando nasce uma mãe, é um grupo focado para pessoas gestantes e puérperas, que, assim, pela minha experiência como terapeuta e também como mãe, né, eu queria muito que tivessem me contado tantas coisas. Então, eu criei esse grupo para esse público, assim, que possa ter um ambiente de continência e apoio. O Gente que Cuida de Gente e o Mentoria de Grupos é um trabalho que eu desenvolvo junto com a Eneide, que também faz parte desse grupo aqui. E a gente também terá turmas novas agora em 2022. Então, vocês estão convidados a conhecer mais, a gente está à disposição, só entrar em contato. E agora eu estou à disposição para a gente conversar. Gratidão. Cumpriu o tempo ali. Cumpriu o tempo, parabéns. É bom, né, quando a gente consegue falar o que precisa sem ficar muito angustiada e deu tudo certo, né? Bem-vindas as pessoas que eu não tinha visto, a doutora Liliane, a Tânia, deixa eu ver quem mais aqui, Ioná, Lindamar, acho que varri todas as pessoas, né? Nós somos 22 pessoas, e isso é bacana, e agora o grupo pode fazer perguntas para a Mariela. Perguntas, colocações. Eu posso falar, Marli? Claro. Boa noite, Mariela. Foi bonita a apresentação, né? E eu anotei aqui algumas coisas muito interessantes, porque eu acho que fazem parte também desse nosso processo de aperfeiçoamento e de cura de tantos aspectos, né, na nossa vida, e que o Dr. José Carlos até fala também, né, da nossa criança lá, e o tanto que a gente traz
na fase adulta, né? Essas coisas que ficaram no inconsciente que você abordou, assim, de uma forma tão clara, né? Também, e vem complementar muito, né? Esses conhecimentos. E eu acho muito importante, assim, não só na nossa vida, né? Mas também no relacionamento de um terapeuta, um médico com a pessoa paciente, né? De realçar isso que você falou, assim, conseguir sair dessa confusão, né? Desse emaranhado que a gente tantas vezes, né? Ou diria até, na maioria das vezes, a gente está embolado com a situação e, de repente, a gente, é igual você falou, a gente tem que desidentificar, né? Porque, na maioria das vezes, a gente fica muito identificado e a gente vai distorcendo a nossa imagem, a nossa capacidade, a nossa potencialidade, né? Você falou isso nesses aspectos globais e eu estou falando isso na questão da doença, né? E você citou esse exemplo tão bonito do atleta que ficou hipertenso, né? E eu treino muito isso com os meus pacientes, assim, de se colocar nesse lado de autoobservação, né? Autoobservação e olhar de longe, né? Pelo menos por um tempo, assim, e tentar ficar distante disso para ver o que vem, né? E eu achei que você colocou muito bem, eu queria destacar isso, porque nesse processo, assim, nessa jornada de cura, nesse acompanhamento das pessoas que procuram para melhorar suas doenças, isso é uma parte fundamental, você não acha também? Você falou, no início da sua fala, você falou da relação, né, médico, terapeuta, paciente, assim, enfim. E acho que aí também está um grande processo de cura, né? Faz uma grande parte do processo de cura. Na faculdade a gente aprende, acho que tomara que não se aprenda mais, né? Mas na minha época passada a gente aprendia que a gente não podia abraçar, que a gente não podia receber um presente. Nossa, aquilo me incomodava tanto, porque assim, a relação faz parte da cura. Então eu preciso olhar no olho, né, daquela pessoa que está ali e dizer: eu vejo você, eu vejo a sua luz, eu vejo a sua potencialidade. Então, isso que você está dizendo, né? Vamos ver juntos, vamos dar esse passo atrás para a gente ver, sim, a gente vai acolher, tem esse aspecto, né? Mas você tem várias outras potencialidades para dar conta disso e eu tô aqui junto com você, você também não está sozinho, né? Então, assim, eu acho que esse estímulo, né, e é isso que você traz, acho que isso é fundamental. E essa questão mesmo, assim, de ajudar, né, a pessoa a poder se ver, né, poder, acho que a gente vive numa rotina que, acho que a pandemia nos trouxe muitas reflexões, né, porque, assim, essa coisa da pressa, da correria, tem um conceito dentro da área de recursos humanos, né, que chama-se, tem o absenteísmo, que a gente conhece bem, que são as faltas, né, e os atestados, e tem o presenteísmo, que é muito mais difícil de detectar, que é a pessoa estar lá, presente, mas ela não está rendendo porque ela não está realmente ali. Então, essa coisa da presença, de eu estar no meu lugar, né, de eu estar no aqui e agora, isso eu acho que é algo super importante também. Assim, eu estou aqui com vocês, as minhas filhas estão lá e alguém tá dando conta lá, e se der algum problema lá, depois a gente vai resolver, mas assim, né, eu estou aqui. Se eu tiver com a cabeça lá, eu não vou conseguir estar inteira aqui, trazendo a minha luz, né, que é aquilo que eu estava falando antes. Então, acho que essa questão, assim, do estar presente, né, e presente comigo mesmo, né, isso também, acho que se soma ao que a gente fala, e é um grande desafio, né, diante de tantos estímulos também que a gente tem hoje, né, e são tantas informações, e tem hora que a gente vê adoecimento até em função disso, né, de que as pessoas não sabem mais aonde se agarrar. É verdade.
E você falou uma coisa interessante, de fazer essa reavaliação, né? Você colocou aqui, no final do dia, né? Diante de um fato desagradável, identificar o pensamento, o sentimento e a reação emocional. E é tão importante fazer isso, eu acho que também para os fatos agradáveis, né? Eu sei que o fato desagradável, ele ele impacta mais, né? Mas, e formar essa agenda, né? Para a gente ver assim, nossa, hoje eu estou assim, mas eu já fui assim, e fazer uma evolução de si mesmo, né? Não comparada com ninguém, mas consigo mesmo, né? Eu achei muito bonito isso também, que você coloca. E tudo passa também, né? Eu sei que você tem esse curso, essas vertentes todas que você apresentou, mas também tudo passa por parar e começar a se observar, né? Só que a gente está tão acostumado a olhar o externo, que é tão difícil, às vezes, olhar para si, identificar tantas coisas, porque e aí a gente vai precisar de alguém que conduza isso, né? Então, parabéns aí pelo trabalho, viu, Mariela? Nossa, adorei. Obrigada, muito bom. Isso que você falou de honrar, né? A gente fala assim isso muito também, acho que tanto nos processos individuais quanto nos grupos, é bem importante, né? Porque às vezes a gente se exige também, dentro do processo de autoconhecimento, tem a autoexigência, né? Então, também é uma armadilha. Então, assim, honrar cada passo, cada tamanho de passo, não interessa, mas assim, isso é super importante, porque, assim, a gente sabe o quanto não é fácil, né? Então, honrar e, como você disse, né, criar esse hábito, assim, de reconhecer e celebrar, porque é uma conquista, né? Quando a gente consegue transformar algo. E a gente fala muito dentro do PEFOC também da espiral do desenvolvimento, né? Então, como se fosse, imagina uma espiral. Às vezes a gente acha assim, eu tô revendo essa situação, nossa, de novo isso, meu Deus, eu estou retrocedendo, né? A gente muitas vezes tem essa sensação. Não é de novo, porque hoje eu sou outra, né? Eu estou num outro lugar, eu estou de novo passando por aquela situação e eu vou ter que passar, às vezes, 500 vezes, eu vou ter que acolher minha criança, eu vou ter que entrar naquilo, mas estou num outro momento, com uma capacidade de enxergar, talvez, mais dessa situação que lá atrás eu não conseguia. Então, isso é um outro ponto, assim, que é importante, porque eu acho que todo mundo aqui tem essa sensação em algum momento, né? Nossa, de novo isso, ou sensação de estar voltando, mas não é, porque a gente está em evolução, e às vezes a gente vai tocar nas mesmas questões, porque são questões que fazem parte da nossa vivência, né? Obrigada. Eu posso falar? Você terminou? Sim. Tá. Gostei muito do que você nos apresentou, do caminho que você fez, né? Muito lindo esse caminho. Todo o olhar que você dá para o que você percorreu, né? Então, entra muitas vertentes, e o que me chama muito a atenção é incluir no trabalho a espiritualidade, né? E esse acolhimento. Quando a gente fala, às vezes as pessoas não estão presentes, elas estão aqui, mas não estão presentes. Aí eu penso, como é que uma pessoa se torna realmente presente? Quando ela se sente acolhida, né, para poder ir lá onde dói e saber que ali é confiável, que ali não é um colo de mãe, mas em termos profissionais, é como se fosse um colo que eu encontro e ali eu posso ser. Então, aí eu volto onde eu preciso, eu choro com as dores que eu tenho e cuido delas, né? Então, eu acho isso, assim, muito bacana, sabe? É um caminho que eu também gosto de fazer. É estar com o outro, né? Diante dele, com questões humanas que temos, né? Claro que eu, de um lugar do terapeuta, mas oferecer esse acolhimento, onde o outro possa realmente estar ali, sem inquietações, sem tantos medos, de até se perceber, né? Às vezes o medo é tanto que não dá para ficar na presença porque não dá para olhar para mim.
E acho que muito vai desse acolhimento que é oferecido. Muito bom ver profissionais assim, né? Muito bom. Obrigada. Gratidão pela sua fala. Falou tudo. Mais alguma colocação? Eu não tinha visto a Zigrid e a doutora Tereza Cristina. Bem-vindas. O sistema aqui ele vai pulando, né? E a gente não consegue ver todo mundo. Mais alguma colocação? E vou começar a usar o garfinho lá de escargot, hein? Começar a puxar. Eu queria perguntar, Marli, qual é a duração desses cursos? Vou falar a duração da formação, né? Assim, a formação, a primeira etapa de facilitador, normalmente são 5 anos, são 3 módulos intensivos de uma semana por ano, né? A gente fica imerso, né? Hoje já se está se fazendo módulos online, foi um processo até chegar nisso, porque a gente ficava em imersão em algum lugar, né? Se trabalhando dia e noite. E então, assim, até fiz os cálculos esse tempo das horas, mas eu não lembro. A primeira etapa são 14 módulos. Então, normalmente duravam 5 anos. Aí você tem atividades, né? Pré e pós, enfim, e você precisa estar num grupo. A segunda etapa são 9 módulos desse mesmo formato. Então, normalmente a gente leva uns 10 anos para um profissional, né, se realmente se formar como um terapeuta de PEFA. Agora, um grupo para você se trabalhar, né, sempre sem querer ser o profissional, depende, porque tem grupos que a gente abre, às vezes, com um assunto específico. O PEFA tem alguns livros, né? Então, essas palestras da Eva, alguns alunos dela organizaram em livros. Então, tem, por exemplo, que estou com eles aqui, O Caminho da Autotransformação. Então, às vezes, a gente cria um grupo para trabalhar o livro. E aí a gente começa e termina o livro, né? Tem esse outro aqui que chama O Eu Sem Defesas, da Susan Tezenga, que foi aluna da Eva também. Às vezes a gente escolhe um tema, ou simplesmente a gente abre o grupo de autoconhecimento e, assim, eu tenho pessoas comigo há 8 anos. Às vezes a pessoa sai, depois a pessoa volta, né? Então, assim, não tem uma regra, né? Porque esse processo é um processo infindável, né? A gente sabe disso. Então, sempre tem conteúdo. É claro que, assim, por exemplo, os grupos que eu acompanho hoje em dia são pessoas que já estão há alguns anos, né? Então, a gente já está num nível mais aprofundado, né? Das palestras. Mas, assim, é um caminho que não tem um fim, né? Mas ninguém é obrigado a ficar no grupo. Então, tem todos aqueles contratos iniciais, né? Você pode entrar e, enfim, mas você pode sair também na hora que você sentir necessidade. E tem muito isso, as pessoas às vezes saem, depois voltam, né? E isso a gente consegue lidar de uma forma tranquila. Agora, como eu disse, tem alguns que a gente faz com início, meio e fim, né? Eu tenho um grupo que eu criei que chama O Caminho da Cura nos Relacionamentos. Até aquela imagem que eu projetei lá das crenças, né? Eu e o outro, eu uso desse grupo, que aí eu foquei especificamente para trabalhar, né, essa questão. Só que acaba que, para eu trabalhar o relacionamento, eu tenho que trabalhar o eu, né? Então, aquilo que a gente vê no início dos grupos é sempre muito semelhante. Então, é isso, assim, mas acontecem dessa forma, né? Assim, os facilitadores têm essa liberdade de organizar assim. E aí, Obrigada. normalmente, são, assim, 2 encontros por mês, ou de 15 em 15 dias, ou então uma vez por semana, né? A gente, como agora os encontros estão online, a gente faz mais ou menos de 2 horas. Já tive momentos em que eu fiz uma vez por mês, um encontro assim de 4 horas, mas era presencial, então os formatos a gente, né, vai adaptando. Ok, obrigada. Doutor José Carlos. Olá, Mariela, parabéns pelo trabalho, foi muito agradável te ouvir, né? Como profissional de saúde, eu sempre fico muito preocupado com aquela questão que o Guimarães Rosa falava, nem é Deus quem castiga, né?
é os avessos, né? E eu me preocupo bastante com a doença social que nega os avessos, aliás, se possível, esconde, né? E é claro que é o avesso que vai explodir, como aquela louça que nunca é lavada, que cria ratos na cozinha e a gente não entende por quê, né? E na minha jornada eu encontrei com o Patchwork, junto com o Reich, com o Dr. Dimas Calegari, e isso tem uns 25 anos mais ou menos. E não esqueço um livro que ele me indicou na época, que me chamou a atenção para a gravíssima doença social. Esse livro chama-se O Povo da Mentira, que é exatamente a cultura de classe média ou cultura midiática que nos envolve há pelo menos 50 anos, onde imagem é tudo e é formado por pessoas que, frustrados com pai e mãe, montando o seu menino de ouro, sua menina de ouro, vão para o mundo acreditando que o mercado vai saciar as necessidades deles e é claro que vai dar tudo errado. Então, somente integrando esse lado negado, né, que talvez a gente consiga dar um passo, e talvez seja por isso que a pandemia esteja aí, né, cobrando a integração dos nossos medos, do medo da morte em especial, né, e do medo da exclusão e do medo, enfim, todos aqueles medos atávicos que pertencem a todos nós desde que a gente chegou na aventura do mundo. Então, acredito muito nesse trabalho, e quando eu prescrevo biofal e quando eu acompanho pessoas por 20, 30 anos, também a meta é isto, né? Adeus, criança de ouro, criança de barro, que tal apenas um navegante navegando, né, com estrutura para suportar coisas e abandonar tantos desejos patológicos incentivados pelo sistema que foi construído quando se descobriu a importância da propaganda de massa, transformando indivíduos em consumidores ávidos por um paraíso equivocadíssimo que só constrói sofrimento, né? Então, acredito muito nesse trabalho de integração entre a vitrine e os porões, como eu brinco com os pacientes, porque não consigo ver outro caminho. E esse livro ele é determinante para mostrar o nível de doença social. É um livro da cultura americana, mas que a gente copiou muito mal. E o Scott Peck, acabei pegando aqui, né? Ele tem uma definição de amor assim: amor é a vontade de se expandir com o propósito de nutrir o próprio crescimento espiritual e o de outrem também. O amor é como o amor o faz. O amor é um fato de vontade, ou seja, uma intenção e uma ação. E isso, obviamente, implica em escolhas. Não temos que amar, nós temos que escolher amar. Acho isso bem interessante para integrar polaridades aí num mundo tão polarizado que a gente se encontra. Então, parabéns pelo trabalho e para frente. É isso. Obrigada. Obrigado. São muitas questões, né? Você falou do medo, né? Eu acho muito interessante no Pathwork que traz, assim, que o medo da morte é o medo da vida também, né? E quando a gente trabalha isso, assim, poder olhar para isso dentro da gente, né? Assim, porque onde tem o medo da vida, né? Onde há e o que move isso, né? Enfim. Obrigada. Doutora Tereza Cristina. Oi. Eu queria fazer um comentário, né, que eu achei muito interessante o trabalho. Essa questão do autoconhecimento, né, essa possibilidade da pessoa se olhar para dentro de si, se conhecer e chegar a conclusões, né, ter insights importantes para poder, a partir daí, melhorar, né, até na saúde, essa questão da pessoa que recebeu notícia da morte do pai, né, fazer esse link é uma coisa muito importante. Nossa, com certeza é um trabalho que ajuda muita gente dessa forma. Achei muito interessante, sim. Parabéns pelo trabalho, Mariela. Que bom. Obrigada, agradeço. Tem 2 comentários aqui no chat. A Célia colocando uma vastidão de conhecimentos, gratidão imensa. E da Maria das Graças, Lapa Vanderlei, parabéns, Mariela, falou com muita clareza e um tema muito lindo, amor e compaixão por nós mesmos e pelo próximo, é um belo caminho. Mais alguém gostaria de se manifestar?
vou fazer algumas colocações, então, aqui, Mariela, enquanto as pessoas se animam aí. É muito interessante essa sua abordagem, e você, assim, se ofertou para nos ajudar aqui, num momento muito interessante, porque eu pensei assim, o que é que vai ser de nós em dezembro, né? Dezembro é um mês que as pessoas geralmente se lembram um do outro, essa amorosidade, às vezes muito superficial, porque se resume só na troca de presentes, mas assim, mesmo que simbólico, é uma maneira da pessoa pensar no outro. E quando a pessoa se aprofunda, ela deixa de ter medo, ela faz uma avaliação do que foi o ano, né? Então, assim, você fecha o mês de novembro chamando a espiritualidade, chamando a amorosidade, que é o início do mês de dezembro, né? E o que eu achei, assim, muito interessante é que essa visão que você trouxe para nós, ela engloba várias coisas, né? Quando você fala em formas, pensamentos, essa imagem que a pessoa cria, isso aqui é muito falado na teosofia. Aí, quando você fala da oração, isso vem lá daquela questão do efeito Isaías, né? Aquela coisa de você orar já idealizando aquilo que você pretendia conseguir, é como se você já tivesse conseguido. Então, o Greg Braden, ele fala muito sobre isso, né? Interessante. Aí você fala sobre essa divisão de eu superior, eu inferior. Isso entra dentro da teosofia também e entra dentro de um livro. Eu até verifiquei aqui para ver se estava à mão. Amanhã eu vou ver se eu acho o livro e fotografo a página inicial dele. Você com certeza conhece. É um autor que faz essa divisão, mostrando que a gente tem que trabalhar com esses vários aspectos para a gente se integrar, né? E se a gente não tem conhecimento da existência de tudo isso, você vai deixando você mesma capenga. A outra coisa, você falou logo no início, assim, com muita naturalidade, que esse livro da Eva Quirracos foram canalizações. E hoje, quando a gente fala em canalização, outra pessoa que falou em canalização aqui no grupo foi a Ingrid Canhete, que é psicóloga também, ela é do Sul. Acho que você deve conhecer, né? Ela trabalhou muito com os índigos, cristal, e ela também falou assim com muita naturalidade. Ela falou lá do Lee Carroll, que foi um dos primeiros a escrever livros sobre a presença da frequência índigo no planeta, e ele canaliza as mensagens de um ser chamado Prion, que a gente nem sabe se é um sol, é um conjunto, uma egrégora, que traz essas informações, né? Então, hoje, falar de canalização dentro do meio acadêmico é você ser exorcizada, né? Porque é você admitir que alguém, em sã consciência, ouve algo do além e traz para cá, né? Mas, assim, tem vários profissionais que trabalham com muita tranquilidade com isso, porque é uma forma de chegar em conhecimentos aqui para nós que estamos numa frequência ainda muito baixa, né? Então, você falou com muita tranquilidade. A outra coisa que me chamou a atenção foi você ter trabalhado no seu mestrado com espiritualidade, porque isso exige uma metodologia específica que nem sempre está disponível. Como é que a gente mede? Várias pessoas aqui do grupo querem saber como é que a gente mede a frequência de um óleo essencial, a frequência de um floral, a frequência de um biofal, que a doutora Liliane trabalha, a frequência de vários medicamentos homeopáticos. Como é que a gente mensura isso? A gente tem técnicas que se baseiam na radiestesia e na radiônica, que carecem de comprovação científica, porque são equipamentos que mensuram uma energia muito sutil que a maior parte dos pesquisadores não acredita que existe, né? Então, essa ausência de metodologia deixa as pessoas que trabalham nessa área naquele momento que é assim, eu vou mensurar só o efeito. Nós passamos por essa fase, eu acho assim, se nós juntarmos 300 anos de metodologia científica, que partiu para o newtoniano, cartesiano,
nós estamos ainda na fase de coleta de dados, né? E quando a gente está coletando esses dados, a gente também está procurando ferramentas adequadas para mensurar isso. E aí, quando eu me lembro dessas coisas, eu coloco aqui o Reiki, né? Tem agora algumas dissertações, tem tese mostrando o efeito. O que acontece? O que acontece com as conexões cerebrais? O que acontece com a frequência cerebral? Tem alguns equipamentos que mensuram, mas eles não estão acessíveis em todos os hospitais ou em todas as universidades, né? Então, foi muito arrojado da sua parte trabalhar com algo que ainda carece de uma metodologia. E, principalmente, quando você trabalha com seres humanos, em que existe um comitê de ética super rigoroso, passar um projeto envolvendo questionários já é um problema sério. Imagine você mensurar outras coisas, né? Nós tivemos muita sorte de publicar 2 trabalhos com constelação familiar, trabalhos esses que foram executados aqui na Universidade Federal de Uberlândia, com o pessoal da agronomia, mas assim, foi muita sorte a gente conseguir uma revista que não exigiu como documentação primária o projeto aprovado por um comitê de ética. E eu estou, assim, querendo começar um outro projeto envolvendo seres humanos, mais voltado aí para a constelação, e a gente tem que procurar onde está esse comitê que tem uma abertura maior, né, uma flexibilidade maior. Então, assim, você foi muito arrojada por por esses 2 aspectos, né? Você também falou da lei da atração, isso é muito ainda esotérico, né? Então, o pertencimento e a conexão acaba sendo esotérico porque é lá na linguagem das constelações familiares, da constelação estrutural, mas assim, você falou de um monte de informações que existem em vários setores específicos, ainda considerados exóticos, para não falar esotérico, porque ainda carecem de equipamento suficiente para fazer essas mensurações. E aqui eu me lembro, quando eu estava escrevendo o livro sobre campos de ressonância, que me foi encomendado logo que eu comecei a fazer o curso de constelação, eu tropecei com um autor que falou sobre a energia escalar. E aí eu falei, nossa, mas eu nunca tinha ouvido falar disso, né? Me fugiu o nome do autor aqui, já aparece. Aí, quando eu fui ler o livro do Ervin Laszlo, o Ervin Laszlo é um pesquisador sistêmico, ele foi laureado com o Prêmio Nobel da Paz japonês e com outras premiações. Ele fala sobre essa energia escalar. Aí eu me enveredei lá com o pessoal da física, fui fazer o passeio dentro da física. E eu encontrei uma pessoa com quem dialogar, porque não é todo pesquisador que quer dialogar sobre determinados assuntos, né? Porque são considerados realmente, assim, é um negócio à parte, isso daí a academia não admite. E aí, quando eu perguntei, falei, você conhece a energia escalar? Ele falou assim, mas que pergunta estranha você me faz. Tudo aquilo que você mensura, ou seja, tudo aquilo que você tem um número e uma unidade, é escalar. Então, eu tenho 12 centímetros, 3 quilos. Isso é escalar. Se existe isso que você está me dizendo, isso tinha que ter outro nome. E hoje a gente vê vários pesquisadores dessa linha do Greg, a linha mais quântica, mencionando que a energia que existe no campo de ponto zero, que a gente vem discutindo desde abril aqui nesse grupo, é essa energia escalar. Porque ela não tem um vetor que se soma e vai na mesma direção, ela se espalha. E isso faz todo sentido no processo de cura, envolvendo todas as terapias que estão dentro das PICs. Não é uma energia que tem uma direção e um sentido. Ela tem vários vetores, e por isso que ela atinge vários aspectos do ser humano, com consciências estabelecidas por aqui, né? Então, o assunto que você trouxe, ele gera, assim, muita conversa, ele se expande, e aí eu não me admiro que você diga que um treinador, um profissional que está aí apto a treinar,
ele demora 20 anos para ser formado. Eu acho que demora a vida toda, né? Então, era isso que eu gostaria de falar. Acho que me estendi demais, mas eu acho que o tema foi muito interessante. Eu te agradeço por você fazer essa abertura para dezembro, né? A abertura para a gente falar um pouco mais de espiritualidade, porque eu acho que quando esse grupo foi formado, existia uma vontade interna de que se falasse sobre isso. Só que nesse grupo também tem, tal como eu própria, pessoas dentro das amarras do científico. Então, se a gente começasse de cara falando de espiritualidade, realmente sobrariam 5 pessoas. Então, eu acho que foi bom a gente fazer toda essa trajetória falando daquilo que existe na ciência, que tem tudo a ver com isso que você falou, mas visto de outra ótica, até a gente chegar nesse ponto em que escancaradamente a gente fala, somos seres espirituais e assim precisamos ser tratados, cuidados, olhados, amparados e acolhidos, né? Muito obrigada. Muito bom. Posso comentar um pouco sobre o que você falou? Você falou lá no início, né, assim, de o quanto foi arrojado, acho que você usou essa palavra, né, e assim, primeiro, assim, eu estava lembrando de quando eu entrei no grupo, né, tem 20 anos quando eu comecei a participar, e eu não sabia como dizer para as pessoas o que que era aquilo, então eu não falava, não comentava com ninguém o que que era o PEFOR, porque eu não sabia nem o que dizer, né, assim, acho que era uma coisa assim, então hoje em dia virou até moda, né, e a gente vai para o outro lado, que o modismo tem os seus riscos também da superficialidade, né, mas assim, a gente não falava, porque tem que vivenciar para saber o que é, né, e aí 10 anos depois eu entro no mestrado ainda com bastante dificuldade. Eu me lembro que a minha primeira facilitadora de pathwork, que já faleceu, ela falava para mim assim, não põe a palavra espiritualidade no projeto, senão eles vão te barrar. Eu pensava assim, como que eu não vou colocar essa palavra? E aí eu coloquei, porque eu falei assim, como é que eu não vou? Já estava pronto lá. E foi, e assim, eu tinha um professor que tinha sido meu professor da graduação, o Nédio Seminotti, que o grupo dele era um grupo, assim, que meio que acolhia o pessoal, assim, que queria pesquisar as coisas diferentes. E, assim, foi um caminho, né? Ele me acolheu e foi muito interessante, assim. Mas uma vez ele falou para mim, para de falar a boca pequena, e aí você trouxe a questão da canalização, que eu falei com uma naturalidade, né? Eu acho que foi um processo, e para mim o mestrado, assim, foi um grande processo para que eu também lidasse com isso, porque eu ficava assim, como que eu vou dizer, né? Como é que surgiu isso? E aí ele disse para mim uma vez, para de falar a boca pequena, não foi você que canalizou, você não tem que levantar bandeira nenhuma, tá posto, é isso, pronto. E assim, e aí isso me ajudou também, sabe? Porque assim, eu não precisava defender aquilo, se aconteceu ou não aconteceu. Ele dizia assim, fale o que está colocado, você não tem que ficar defendendo, né? Aqueles que questionarem ou não. Então, isso também deu uma acalmada na minha ansiedade, porque realmente tinha isso, né? Eu ficava, cada vez que você tinha que falar sobre o projeto, e tive alguns momentos, assim, de questionamento, né, por que isso estava sendo levado para a academia, que talvez tinham outros interesses e etc., mas acho que de uma forma geral, né, e dentro da PUC, que é uma faculdade bastante, assim, não sei se a palavra certa seria ortodoxa, né, acho que eu encontrei caminhos bem possíveis, assim, dentro da área da educação, eu encontrei uma disciplina de espiritualidade, que foi onde trouxe muitos autores, assim, que me ajudaram muito, o Solomon, que eu comentei, o Robert Rapé, que vocês devem também conhecer, né, que ele tem, assim, essa visão, traz uma visão, assim, muito tranquila sobre isso, então, acho que foram grandes desafios e realmente, assim, a mensuração disso é delicada, né, nós, dentro desse grupo de pesquisa, ele utiliza como base o paradigma da complexidade, do Edgar Morin. E assim, eu não sei se vocês conhecem, mas o Morin tem uma história incrível, assim, tem vários livros sobre o método, e ele fala que o método se constrói no caminho, né, que o método, ele se constrói com a caminhada do pesquisador, durante a jornada, que o pesquisador não pode sair já com o método pronto e definido, porque ele vai encontrar questões no caminho que vão agregar nisso. Então, é uma visão, assim, muito
para mim, assim, conversou muito com o que o Pathwork traz também, por conta de que é essa complexidade, né, da questão da criação de uma nova ordem, né, de você precisar, às vezes, de um movimento de desordem para criar uma nova ordem, enfim, tem todo um trabalho, um conteúdo muito rico, assim, e ele ainda é vivo, né, ele completou 100 anos, e a história dele, o percurso dele é muito, muito interessante. Eu acho que isso contribuiu muito para a gente trilhar esse caminho, assim, né, com esse método, digamos. Muito rico, né? Eu agradeço mais uma vez, Mariela, a sua presença. Tem algumas pessoas que se despediram, porque estão indo para outras atividades, né? Mas, assim, todo mundo deixando aqui que foi uma palestra maravilhosa e que vão rever. Então, isso que é importante, né? Você acendeu aí a chama, um desejo muito grande das pessoas abordarem essa questão. Se tiver mais alguém que queira fazer alguma colocação, a gente ainda tem alguns minutinhos. Senão é pura gratidão. E com certeza muitas pessoas amanhã assistirão a sua palestra, porque o grupo ele tem quase 100 pessoas, né? Acho que está com 99. Algumas pessoas se retiraram por essa coisa mesmo, né? A frequência muda e as pessoas não aguentam permanecer no grupo, porque ainda estão muito ligadas àquilo que é bem ortodoxo, né? E a gente tem que respeitar, porque cada um tem seu momento, tem os seus melindres, e outros saíram porque tem outros compromissos, né? Então, tá tudo certo, né? Mas gratidão imensa. Doutor José Carlos, você quer falar mais alguma coisa? Não? Ok. Doutora Liliane? Heloísa? Então, tá tudo certo. Amanhã já sai a gravação, e aí, Mariela, você pode divulgar nos seus grupos, né? E se tiver mais alguém que queira participar aqui do grupo, eu fico sempre na expectativa, no mês de outubro, eu já fiquei pensando o que aconteceria em dezembro, né? Então, nós estamos em novembro e eu fico assim, o que vai acontecer em janeiro ou fevereiro? Será que o grupo vai permanecer? Será que nós vamos ter material para discutir? O que será, né? E os presentes vêm chegando, e você foi mais um deles. Muito obrigada, viu? E obrigada a Eu todos. agradeço. Ok. Muito bom. Eu vou encerrando por aqui, então, a gravação. Doutora Liliane? Uma boa noite. Muito lindo. Obrigada, pessoal. Lindo Boa mesmo. noite. Obrigada.